Bom dia, galera. Bom dia, traders iniciantes, traders iniciados. Biridin Trader aqui começando mais um estudo pré-market. Hoje, quarta-feira, 25 de março de 2020. São 8 horas e 5 minutos agora. Quarta-feira, pelo jeito a gente vai ter mais volatilidade aí pelo front. A gente pede o like de vocês naturalmente, é importante que se comente nesse vídeo, galera. É bom que a gente troque figurinha. À medida que o Biridin vai colocando aqui as opiniões dele, né, os estudos, isso não é call, é apenas estudos que o Biridin faz nos seus gráficos, né, do mini dólar, gráfico da esquerda, e mini índice, gráfico da direita, já que o nosso alvo aqui é day trade, né, principalmente nesses dois ativos, pelo menos enquanto eu fico aqui no YouTube na parte da manhã. E vamos que vamos, galera. A gente agradece pelas visitas, mais uma vez, pelas mensagens que a gente vem recebendo por e-mail, né? E vamos que vamos. A gente não tem muito nem o que falar, né, em relação à economia, à política, etc. Né? Aqui dentro, no Brasil, na agenda doméstica, o Bolsonaro continua com aquela polêmica, né, aquelas falas polêmicas, aparentemente parece que ele está numa bolha. O Luiz Henrique Mandetta, que é o ministro da Saúde, fala uma coisa, ele parece, repito, muito lúcido, né, no que ele está falando, e o Bolsonaro demonstra que não tem liderança, mas vamos que vamos. De qualquer maneira, as providências estão sendo tomadas. Ontem, o estado de São Paulo, aqui, em várias ruas de várias cidades, o movimento estava abaixo do que no domingo, após o almoço, que eu diria que é onde tem menos movimento, né? E realmente muitas lojas com portas fechadas, as lojas de varejo fechadas, a indústria automobilística parada também, né? E isso não aponta para um cenário de otimismo e de crescimento, né? Isso é independente da agenda internacional, onde o Senado ontem aprovou finalmente aqueles 2 trilhões, T de tatu, 2 trilhões de dólares, né, para sanear a economia americana, né? Está até se falando que os Estados Unidos poderão ser o novo epicentro da escalada da contaminação aí do coronavírus, da Covid-19. Então, vamos que vamos, né? Nova York, então, é a grande maioria. Faz lembrar aqueles filmes catástrofe, né? Que muitos aí já assistiram. Então, espero que o cenário dos filmes não se repitam na vida real. Mas eu acredito, galera, que essa Covid-19 ela deve passar, né? Como o próprio Mandetta falou. Ela tem um ápice, né? Aqui no Brasil não chegou no pico ainda, né? As mortes subindo, devagarzinho, mas subindo. E simplesmente esse confinamento aí, todo mundo em casa, ele é importante, né? A higiene, né? Água e sabão, álcool em gel é muito importante. E aglomerações têm que ser evitadas a todo custo, porque a contaminação é intervivos, né? Gotículas de saliva, etc, etc, né? A gente não percebe, mas se vocês tiverem cuidado de olharem aí quando os seus computadores estiverem desligados, se vocês olharem naquela tela preta, olhar com mais atenção, vocês vão ver que tem uma série de marcas de gotículas de saliva, porque eu estou falando aqui na frente do meu computador, a meio metro aí, digamos, da distância da tela, mas já é suficiente para essas gotículas impregnarem aqui as nossas telas aqui dos nossos vídeos, né, de LCD, etc, etc. Então, isso é uma prova viva de que a contaminação é intervírus, e quanto mais a gente evitar aglomeração e falar junto um do outro, aí, melhor, porque ninguém sabe se está sendo contaminado ou se está contaminando o nosso interlocutor. Então, bom senso é muito importante, sem exageros, né, mas tem que ter bom senso, higiene de uma maneira geral, né? Ainda nessa linha de incentivo às economias dos grandes países, né, está saindo na mídia também que provavelmente os bancos centrais, com essa injeção de grana, estejam aí exaurindo as suas balas, né, exaurindo os seus recursos, né. E a gente tem alguns casos aqui meio sui generis. Por exemplo, a Venezuela. A Venezuela já vinha sofrendo sanções internacionais, assim como o Irã. E em função disso, a coisa lá é pior, né? As consequências do coronavírus é pior. E aí? Por questão humanitária, quem vai ajudar a Venezuela? Quem vai ajudar o Irã? Então é um debate que está acontecendo na mídia aí. A ONU também já fala numa pandemia apocalíptica, ou seja, não há grana de Banco Central ou de Federal Reserve, ou de Senado americano e tal, que vá parar essa contaminação universal. Talvez a ONU, isso aí foi um dos diretores aí da ONU que falou isso, ele nem é
ele é meio que do baixo clero da ONU, né, Organização das Nações Unidas, mas ele ontem aos quatro ventos pregou isso aí, que está se falando de uma pandemia apocalíptica, ou seja, cenário de filme de catástrofe de Hollywood mesmo, né? Então é isso aí, galera, vamos que vamos. Tão logo saiu esse acordo do Senado americano, ele ainda tem que passar pela Câmara, né, onde os democratas são maioria. Tão logo saiu esse acordo do Senado aí, dos 2 trilhões de dólares para sanear a economia americana, as bolsas se animaram, né? Porém, ao longo da madrugada e de manhã cedo até que estavam para cima, só que agora já estão caindo na real, né? Então, eu ainda continuo acreditando que o que aconteceu ontem seja um repique. Por quê? Porque a gente não vê um cenário de parada disso, não adianta colocar grana. É diferente a nossa crise da de 2008, que foi uma crise basicamente de economia. Aqui não, é saúde. Economia, os impactos na economia são consequência. Então, é isso aí. Vamos que vamos. Vamos ver aqui, galera, no final das contas, o que nos interessa, né? Essa grana, inclusive, americana, esses 2 tri aí, dizem que dá para os próximos 4 meses. Vários americanos receberão um cheque, né, de acima de $1.000 e tal, e vamos que vamos. O Brasil está querendo colocar aqueles R$200, já estão pedindo R$350, etc., mas mais para os autônomos, né, para aqueles que vivem aí de bico, etc., que não pode sair na rua. Então vamos que vamos. Vamos dar uma olhada aqui, galera, na agenda, que, repito, está meio secundária, está ficando no plano secundário, né, mas a gente tem a obrigação de dar uma olhadinha nela aqui. Vamos dar uma olhada. Mercado de futuros aqui começa às 9 horas, né? Então, o que a gente tem aqui? 3 tourinhos. Às 9h30 a gente tem aqui pedidos de bens duráveis, né, americanos, 3 tourinhos. Pode dar uma chacoalhadinha nos mercados. Importante nesse acordo que o Senado e democratas, né, e republicanos chegaram ao longo da madrugada de hoje, é que haverá um cheque de $1.200 para cada indivíduo, né, no caso do casal, $2.400, $500 para a criança e uma série de dinheiro aí para socorrer indústrias, empresas aéreas, etc., etc., pelos próximos 4 meses. Porém, apesar das bolsas que a gente vai ver daqui a pouco terem dado um up, né, terem ficado otimistas, como ontem aconteceu aqui no bull market, já deram uma regateada aí que a gente vai ver na sequência. Mas vamos lá, agenda. 9h30 a gente tem aqui bens duráveis, né, fevereiro, né, relativo a fevereiro, ou seja, vai ficar claro já o impacto das consequências do coronavírus. Provavelmente isso aqui deve vir abaixo, olha que está se prevendo uma percentagem negativa aqui. 9h30, 3 tourinhos. Às 11h30 a gente tem o tradicional estoque de petróleo, né, estoques de petróleo, crude oil inventories, que está escrito aqui, 3 tourinhos. Depois disso, galera, aí praticamente acabou o dia, né, em relação a principais itens da agenda. Às 15 horas a gente tem aqui o Cadastro Geral de Emprego e Desemprego no Brasil, que não tem novidade, né? A tendência é crescer, em função do que eu falei. Não é esse acordo americano lá no Senado e tal que vai fazer as empresas no Brasil darem lucro, né? As empresas de varejo, as empresas aéreas, Gol, Latam, Azul, né? Não é a indústria no Brasil que vai melhorar, né? O petróleo deve sofrer uma queda internacional, como vem caindo, né, desde janeiro, ou seja, a Petrobras não se sabe se vai dar lucro, né? E não é a economia americana aquecendo que vai aquecer o mundo também, ou seja, não se sabe se a Vale vai continuar exportando tanto minério, não se sabe se as commodities serão exportadas na mesma, grãos, etc., serão exportadas na mesma intensidade de antes dessa síndrome aí da Covid-19. Então, muita calma nessa hora, os fundamentos continuam para baixo, né? Isso não é pessimismo, isso é leitura, é realismo, né? Então, a agenda é isso aí, galera. Então, recapitulando, 9h30, 3 tourinhos, 11h30, 3 tourinhos, né, e 15 horas, Caged no Brasil. Vamos dar uma olhada nos mercados lá fora, que eles já estão virando para negativo agora às 8 horas e 17 minutos. Aliás, apesar de ontem, né, os mercados americanos, por exemplo, ontem bateu-se recorde, né? Por exemplo, o Dow Jones aqui, olha, fechou, aqui é o mercado, reloginho vermelho, o mercado fechado, aqui é o mercado à vista, o Dow 30 aqui embaixo, olha, fechou com mais 11,37%, o mercado está fechado, o mercado à vista. Isso aí foi recorde, isso não acontecia desde 1933, brincadeira, hein? Então, olha lá, agora às 8h18, futuros americanos voltaram para o negativo, agora em menos 1,31%,
o Dow 30 futuros, estou falando de futuros aqui, em menos 0,25, Nasdaq menos 0,92, virou agora para menos 0,88, DAX na Europa, Alemanha, Frankfurt, em menos 1,56, Londres, Paris e IBEX aqui, que é Espanha, estão meio estáveis para 0 a 0 aqui. Olha, FTSE 100 Londres e mais 0,74 agora, CAC Paris mais 0,74, Londres virou para 7,7, IBEX em mais 0,32. A Ásia, como fecha aí de madrugada, fechou praticamente tudo positivo. E o recorde foi o Nikkei aqui no Japão, olha, mais 8,13. Xangai 2,17. KOSPI, que é Coreia do Sul, mais 5,89, já fechado, né? Austrália, mais 5,54. E Hong Kong, Hang mais 3,81. Petróleo, né, aqui no negativo, refletindo já futuros americanos aqui, olha. O West Texas Index em menos 1,87, está meio nervoso aí que a gente está vendo, está mudando bastante, né? Petróleo Brent, que é o londrino aqui, menos 3,68, que deverão afetar negativamente as ações da Petrobras na abertura do mercado à vista, B3 às 10 horas. Índice do medo VIX, positivão, significa quase mais 8%, significa o SP 500 VIX, né, que é o índice de volatilidade, índice do medo, significa que a coisa está pegando. Quando está positivo, o VIX, o SP 500 VIX, significa que a galera está apreensiva lá fora. Ou seja, a julgar por esse cenário que está aqui, galera, meio futuros americanos, né, e DAX na Alemanha, não o resto das bolsas na Europa, a gente deve ter aqui de estável para baixo, a abertura, né, em gap down, né? Vamos ver aí. Minério de ferro no porto de Dalian fechou positivo, acima de 5%, mais 5,06%. Minério de ferro que deverá favorecer esse fechamento. Vamos ver ao longo do dia o que acontece. Inclusive, ao longo do dia, a gente tem a votação desse acordo lá do Senado americano, né? Foi o acordo só, a votação vai acontecer ainda nesta quarta-feira. Então, minério de ferro para cima, fechou aí mais 5,06, o que deve favorecer as ações da Vale, pelo menos por enquanto. Mas vamos ver o que acontece ao longo do dia. Eu diria que a nossa abertura aqui deve ser de bem comportada para baixo, né? Vamos olhar aqui, galera, finalmente os pontos de suporte e resistência do mini índice e do mini dólar para a gente fechar os estudos de hoje. O mini índice fechou nessa linha coral que você encontra aqui, que é a marca d'água, fechou nos 69 mil bola praticamente, 69.016, 69 mil pontos, né? 69 mil bola, né? E o ajuste ficou nos 69.900, que é essa linha horizontal preta que se encontra aqui. Quem quiser saber da importância dela, existe um vídeo aqui na playlist, na pasta educativa do nosso canal aqui do YouTube, denominado A Importância do Ajuste Diário dos Índices Futuros. Esse é o nome do vídeo. A importância do ajuste diário dos índices futuros, que lá a gente faz um resuminho, um vídeo curto de acho que menos de 20 minutos, a gente fala da importância dessa linha horizontal que a gente coloca todos os dias aqui nos nossos gráficos, ok? O que é que a gente vê para baixo de suporte? Repito, fechou no 69 mil bola, aproximadamente, né? E a gente vê aqui o primeiro suporte no 68.640. Abaixo disso, a gente tem aqui o 68 mil bola, o 69.800, 67.800, perdão, 68 mil bola, abaixo dele 67.800, abaixo dele o 67 mil bola, 66.960, 66 mil bola. A gente vê que as pernadas estão muito grandes, né? Alta volatilidade. Então, 67 mil bola, 66.630, 66 mil bola, 65.080, 65 mil bola, 65 mil redondo, né? Abaixo dele, 64.400, 380 aproximadamente. Depois, o 64 mil bola, abaixo dele, 63.800. Depois, 63 mil bola, 62.570, abaixo dele 62 mil bola. E abaixo dos 62 mil bola, 61.950. Ainda 61.450, 61 mil redondo, 61 mil bola. Depois 60.650. Abaixo disso, galera, vai ficar complicado, porque aí deve dar circuit break, né? Deve dar limite de queda, que no primeiro momento é 10%, depois 12,5%, depois 15%. Isso para baixo em suporte, para cima em resistência, né? Repito, ele fechou na faixa aí dos 69 mil redondo, 69 mil bola. A gente vê o ajuste, que ficou nos 69 mil
70.900, como eu falei, né? Acima disso, os 70 mil bola redondo, depois 70 mil redondo, também bola, acima dos 70 mil, 71 mil, 69.900, 70 mil, 71 mil bola, 71.180, a gente tem aqui no 71.320 uma resistência de diário, que ontem foi na abertura, foi lindo, né? Ele respeitou aqui, depois subiu, né? Então a gente tem aí na faixa dos 71.300 mais ou menos, a gente tem uma resistência diária. Acima disso, outra resistência, 71.760, 72 mil redondo, 72 mil bola, 72.400, acima disso, os 73 mil redondo, 73 mil bola, 73.320, né? Aí a gente já está falando de quantos mil pontos aqui? Ele fechou nos 69 mil bolas. Estamos falando de 3 mil, 4 mil pontos aí. 72 mil redondo, 72.400, 73 mil bola redondo, 73 mil repetindo 320. Acima disso a gente tem uma outra resistência de diário nos 74.900, praticamente nos 75 mil. Acima dele, dos 75 mil, a gente tem os 76 mil redondo e os 76.840, né? A gente está falando aí de quanto, galera? De 70 mil para 6 mil, ou seja, está dando quase 10%. Vamos seguir aqui. Acima de 76.400, a gente tem o 77 redondo, 77.500 e 78 mil, e 79 mil e 79.126. Esses são os pontos de suporte e resistência do mini índice. Vamos ver a doleta aqui para a gente fechar. O mini dólar fechou no 5104, essa linha coral que está aqui, que a gente chama de marca d'água, né? Linha coral. E o ajuste foi no 5088.20, a linha horizontal preta que se encontra aqui. 5088.20 foi o ajuste, ok? Para baixo, o que a gente vê de suporte? O 5078, 5068, 5053, 5045. Essa linha horizontal é mera seguidora de stop. 5045, 5022, 5004, 5000, 4980, 4960 praticamente, depois disso 4913, 4901, 4900, e a gente tem aqui um suporte de diário no 4882. Não acreditamos que vá cair tudo isso, né? Para baixo, suporte. Para cima, resistência. A gente tem na cara dele o 5108, acima disso o 5155, 5175, 5200, 5224, 5256, que são projeções. Acima disso, a gente tem o 5300 e 5378. Esses, galera, são os pontos de suporte e resistência da doleta, né? Bons trades a todos, bom dia mais uma vez ao nosso petit comitê idem, né? O preço tem que chegar na gente, vamos exercitar a paciência e vamos ver se a gente liquida a fatura o quanto antes. Se der oportunidade a gente entra, senão a gente fica de fora. Essa é a essência do Setup Sniper 382, ok? Que significa observar muito mais o mercado do que operar e aguardar o preço chegar onde a gente imagina que ele vai dar um bom trade. Se lá, ao chegar nesses pontos, os indicadores avisarem para a gente, gritarem que é uma boa entrar, a gente entra, senão a gente fica de fora. Abraço em todos, tenhamos todos uma ótima quarta-feira. Vamos que vamos.